Olá, hoje nós vamos ver a diferença entre instrumentos de melodia, instrumentos de harmonia e instrumentos de ritmo. Bom, os instrumentos eles têm essa classificação de acordo com a maneira que ele é tocado. Então, um instrumento de melodia ele vai ser capaz de executar apenas uma nota por vez, enquanto os instrumentos de harmonia eles são capazes de fazer sons simultâneos. E os instrumentos de ritmo geralmente são instrumentos percussivos. Então, um exemplo de instrumento de melodia vai ser o quê? Por exemplo, a flauta é um instrumento de melodia. Por quê? Ela é capaz de produzir somente um som por vez, certo? Para mim produzir mais de um som ao mesmo tempo na flauta, eu precisaria de quê? De reunir mais pessoas, cada um tocando uma flauta. Mas se for eu sozinho tocando a flauta, eu só vou poder soprar um som por vez. Então a característica dela é instrumento melódico. Um outro exemplo, o saxofone também vai ser um instrumento de melodia e vários outros instrumentos de sopro. Um outro exemplo que eu quis destacar aqui de melodia é a própria voz humana. Então a própria voz da gente é um instrumento de melodia. Por quê? Eu consigo falar duas vozes ao mesmo tempo? Não. Eu só posso produzir uma fala por vez. Bem assim são os instrumentos de melodia, capazes de produzir um som por vez. Já os instrumentos harmônicos, eles vão ser capazes de produzir sons simultâneos. Por exemplo, o violão. Eu consigo tocar mais de uma corda ao mesmo tempo? Consigo. Então, vai ser instrumento de harmonia. O piano. Eu consigo tocar mais de uma nota por vez? Consigo. Então, vai ser harmonia. Então, os instrumentos harmônicos, eles têm essa característica de poder fazer sons simultâneos. Certo? Então, eu dei no início o exemplo da voz, que é capaz de fazer um som por vez, por isso é melodia. Porém, se eu tiver um coral, já vai ser harmonia. Por quê? Porque existem várias vozes ali produzindo sons simultâneos. Ok? Então, uma nota isolada, ela é melodia. Uma nota em conjunto, ela é uma harmonia. Certo? Um exemplo de instrumento de ritmo, que geralmente são instrumentos percussivos, por exemplo, o pandeiro, a bateria, o tambor. Tudo isso vai ser instrumento de ritmo, porque geralmente são instrumentos percussivos. Ok?